Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e vamos abordar nesse bloco um tema importante. Vamos falar de habitação. Já, deixa eu dar aqui esse recado antes. Você que quer ganhar um carro 0 km, presta atenção. A Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade. É a promoção do carrão nas compras a partir de R$30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde. Você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que vai aparecer aí na tela. Uma Sportage novinha. Está esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação. Os demais itens você compra e concorre. E no Barriga Verde, em toda a linha de produtos, você também compra e concorre. Boas compras e boa sorte. Eu vou convidar agora o secretário estadual de Habitação, ex-deputado Jamil Assuri, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Secretário de Habitação, que agora assume oficialmente a pasta, ele que já estava atuando nessa área, mas ainda não tinha sido nomeado oficialmente por questões burocráticas, já que ele também é policial federal e, portanto, precisava de uma autorização do Ministério da Justiça para assumir esse cargo. Mas isso já foi resolvido, secretário? Já foi resolvido, nós temos aí um protocolo a ser cumprido, nós começamos essa tramitação já no final do mandato e tivemos toda aquela argumentação para que fosse liberado, para que nós tivéssemos a oportunidade de ajudar aqui no estado do Acre através da habitação, e o departamento entendeu e o Ministério da Justiça anteontem, então, fez a publicação no Diário Oficial. E eu citei que o secretário é policial federal, mas é também engenheiro civil, portanto, atua numa área que conhece. E agora, secretário, o senhor já assumindo oficialmente, como é que está esse seu diagnóstico da situação da pasta do ponto de vista dos projetos que estão em andamento, dos planos para esse ano? Enfim, já fez esse diagnóstico? Olha, nós estamos fazendo o acompanhamento nessa transição já na Secretaria de Habitação, e hoje nós estamos com a responsabilidade de estar à frente de uma das pastas que vai ter um grande volume de trabalho nesse ano, como tem tido como foi no primeiro mandato do governador Tião Viana. Nós estamos aí com a missão agora de encontrar aquelas famílias que são as primeiras atingidas nas alagações. Nós temos mais 3.348 unidades que deveríamos estar construindo já ainda esse ano. O começo dessas construções serão ainda esse ano. Nós temos que identificar essas famílias, já estamos nos bairros, na 6 de agosto, no Taquari, nesses bairros que alagam primeiro. Já estamos com a equipe a pleno vapor, já fiz questão de fazer essa visita. E eu entendo que, de acordo com o planejamento do governador Tião Viana, essa segunda fase nós teremos um alcance, talvez, no mínimo, de a cota de 17 metros, que é o grande objetivo do Estado agora para acabar com o sofrimento das pessoas. Desses conjuntos habitacionais que estavam sendo construídos, tem algum já concluído que ainda não foi entregue à população? Olha, nós temos alguns que acabaram de ser concluídos e, a exemplo do Ruilino, nós ainda estamos finalizando a questão da contratação, porque precisa também ter um trabalho de acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal para saber se a família tem condições de assumir, então, um contrato junto a ela. E, então, Ruilino, Cabreúva já estão em fase de conclusão e estamos agora em andamento o Cidade do Povo com a segunda etapa. É aquela questão envolvendo os cartórios, com a cobrança de taxas consideradas abusivas para fazer o registro desses imóveis. Como é que ficou essa discussão? Olha, nós estamos avançando, né? Hoje, inclusive, tivemos uma reunião muito importante com o Tribunal de Justiça para falar sobre isso, porque nós precisamos encontrar um ponto em comum. Nós não podemos levar essa despesa toda para a população. Nós estamos passando por um profundo momento de reestruturação do Estado, onde nós estamos oferecendo, através do governo do Estado do Acre, a possibilidade da gente regularizar os terrenos, e com isso os cartórios têm que ter essa compreensão para que as pessoas de baixa renda possam então fazer isso com preço mais acessível. Ontem foi veiculada uma notícia que deixou muita gente surpreso, que foi com relação ao Igarapé Judia, que aumentou repentinamente o nível de água e acabou alagando alguns conjuntos habitacionais ali na região do 2º Distrito, e essa discussão também foi levantada na Assembleia Legislativa, na sessão de hoje. O senhor já foi deputado, sabe como é que as coisas funcionam na Assembleia, e a oposição sempre cobrando, e o principal questionamento é que esses conjuntos habitacionais que a água invadiu ontem foram construídos em áreas alagadiças, inclusive argumentos jurídicos de que o Ministério Público foi contra na época do início da obra. E o senhor agora na Secretaria de Habitação, como é que vê essa questão? Qual é a sua posição?
Olha, nós temos, nesses últimos tempos, sofrido algumas interferências naturais de grande vulto. Nós tivemos muita água que veio lá da região de Assis Brasil, na verdade vem de outros países, que foi quase um tsunami aqui, onde nós alcançamos uma cota de 18,40 m. Isso nos leva agora a fazer planejamentos diferentes. Agora, o caso do Judia, não existia nenhum precedente, é uma cota muito alta. Quando se questiona algumas ações que foram interpeladas pelo Ministério Público, fala sobre o impacto ambiental, porque alguns imaginavam que ali ainda era o aquífero. E foi comprovado que não era, né? Isso tudo foi esclarecido, a cota é alta. O que aconteceu com o Judia foi uma quantidade muito grande de chuva que teve lá na cabeceira, ali perto do Quinari, e essa água veio como uma enxurrada. E ela não atingiu, na verdade, a Cidade do Povo. É porque nós temos, o Judia ele faz o entorno da Cidade do Povo. Ela chegou próximo a uma via que ainda está sendo construída, ela vai ser elevada ainda, não chegou em nenhuma casa, mas nós não temos precedente na história quanto a essa questão do Judia. E o que acontece é isso, né? Nós temos que ir evoluindo, isso acontece em todo o fundo de vale, independente da cota que esteja sendo alcançada. Outro ponto que foi levantado hoje no debate da Assembleia é com relação, por exemplo, na Cidade do Povo, e alguns problemas de drenagem em algumas ruas. Da mesma forma, em alguns conjuntos habitacionais, problemas de drenagem, problemas de casas que já estão precisando de reparos pouco tempo depois de inauguradas essas obras. Enfim, sobre esses pormenores, como é que o senhor está acompanhando tudo isso? Não, nós temos aí a responsabilidade de, quando recebemos a obra, na verdade, quem recebe a obra é a Caixa Econômica Federal. Nós acompanhamos isso, nós temos a equipe de engenheiros que faz esse acompanhamento. Agora, se há alguma avaria, algum problema que acontece depois da entrega, nós temos uma responsabilidade civil. O Código Civil brasileiro fala sobre isso. A empresa tem a responsabilidade de fazer as correções. Quanto a essa questão de drenagem, nós precisamos ter um pouco de compreensão, porque a Cidade do Povo está sendo feita em etapas, né? Então, à medida que nós vamos construindo as etapas, nós vamos também dando vazão à infraestrutura, que ao final ela vai estar toda organizada, porque ele é um projeto que foi não só aprovado no Acre, mas ele tem um reconhecimento nacional. Nós temos muita tecnologia implantada ali dentro, nós temos uma qualidade de vida, 50% daquela área é de preservação ambiental. Então, nós temos aí um modelo muito viável, inclusive que serve de exemplo para outros estados. Então, eu acredito que essas pequenas avarias ou esses problemas que as pessoas acabam identificando, eles vão ser superados rapidamente e na conclusão da Cidade do Povo nós vamos ter essa cidade totalmente perfeitamente capaz de absorver todas as pessoas que estão lá. Secretário, não é a primeira vez que se questionam obras públicas de habitação e sempre acontece, mesmo que pontualmente, problemas nessas obras e às vezes as empresas são acionadas para corrigir esses problemas, mas eu quero fazer uma análise do ponto de vista da fiscalização, porque toda obra pública ela tem que ser acompanhada e fiscalizada por quem está contratando, no caso, o poder público. Quando acontecem essas falhas, posteriormente, à inauguração da obra, não é falta de fiscalização lá no início? Porque, inclusive, se a obra for paralisada, quando a primeira irregularidade for detectada, se evita esse prejuízo, esse transtorno. Não, é assim, os engenheiros que acompanham a obra na execução são os engenheiros da Caixa Econômica, porque eles vão pagando as faturas de acordo com o que é concluído. Mas tem coisas, Marcelo, que não dá para identificar na hora da construção, só na hora do uso. Né? Pode ser que uma torneira não esteja bem funcionada, né? Não esteja funcionando bem, pode ser que seja um problema na caixa d'água. Assim, esses problemas que são identificados, que só podem ser identificados após o uso, eles têm a garantia de correção. Agora, eu não tenho nenhuma reclamação de um problema de infraestrutura ou na qualidade do material, essa reclamação eu não tenho. O que às vezes nós encontramos são pessoas que identificam que talvez um equipamento daquele quebrou e ela tem o direito de fazer então a reposição. E com relação à localização desses conjuntos habitacionais, a gente sabe que Rio Branco tem crescido muito, né? E há 2 décadas atrás era mais fácil administrar a localização das novas áreas, porque a cidade ainda tinha muitos vazios em áreas altas, como por exemplo a região ali do Xavier Maia, Tancredo Neves, enfim. E é uma tendência, até do ponto de vista técnico, que as áreas a serem ocupadas sejam áreas urbanas, vazios urbanos, para facilitar os serviços públicos, educação, saúde, transporte coletivo. E a Cidade do Povo, por exemplo, foi colocada muito distante da zona urbana de Rio Branco. Com relação a esse diagnóstico das áreas a serem ocupadas, como é que a Secretaria de Habitação está planejando o futuro? Nós temos aí 2 situações que são distintas. Aquela que nós temos alguma intervenção em fundos de vales, onde alguns igarapés precisam, né, ser desapropriados às suas margens, de pessoas que ocuparam
de forma irregular, nós identificamos 100, 200, 300 famílias. Então, uma quantidade como essa, a gente tenta colocá-la dentro ali, ou pelo menos próxima da sua realidade social, para não, né, deixá-la tão longe ali daquelas pessoas que ela conviveu no dia a dia. Mas no caso da Cidade do Povo, nós não tínhamos como absorver mais de 10 mil unidades num local como esse. Como você falou, esses vazios que estão a cada dia mais escassos, eles são de áreas pequenas. Nós conseguimos agora, recentemente, fazer uma de 423 casas, que foi a do Rui Lino, né, que é uma área nobre. E quando nós temos essa oportunidade, é muito melhor para o poder público e para a sociedade, porque já tem toda uma infraestrutura por perto. Na Cidade do Povo, ela é mais distante, mas nós levamos todos os aparelhamentos públicos. Nós temos 22 unidades de ensino que vão ser concluídas no término desse projeto. Nós temos aí delegacia, nós temos UPA. Então, a distância, ela existe por conta de um planejamento urbano, né, que daqui a pouco vai se tornar um novo centro da cidade, porque toda a estrutura pública também está sendo levada para lá. É uma das principais demandas do governo, habitação popular. Então, a cobrança é todo dia. Quando tem situação de enchente, aí é que fica evidente. E, às vezes, as pessoas reclamam da demora para conseguir sua casa. Claro que é uma demanda para uma geração inteira, solucionar, zerar o déficit habitacional. Mas essa resposta, não necessariamente com uma casa, mas pelo menos com uma informação para aquela pessoa, para aquela família, se planejar. Porque a gente sabe que tem gente que não vai conseguir a casa agora. No entanto, as famílias estão crescendo, né, estão tendo filhos, estão aumentando a população da cidade. É preciso também essa conscientização social. Como é que o senhor vê esse tema? Olha, nós temos dois tipos de famílias que precisam de residência. Aquela que não tem condições financeiras de comprar, que essas pessoas que se cadastram junto à SEAB e junto à Caixa Econômica Federal, para que algum planejamento, né, de construção habitacional eles possam fazer parte, que é aquelas inscrições que foram feitas lá em 2009, e tem também os casos calamitosos, que é o caso da Cidade do Povo. Nós tínhamos ali inicialmente apenas 3.348 casas que seriam para as pessoas alagadas. Mas como esse déficit aumentou muito por conta, sobretudo, dessa última alagação, o governo federal, nós temos que fazer um agradecimento muito grande à presidenta Dilma, que tem tido essa sensibilidade, ela liberou mais 348 unidades para que a gente entregue também para essas pessoas que estão em calamidade. Então, é uma questão de prioridade. Infelizmente, o déficit habitacional no Brasil é uma realidade, mas com o governo da Dilma, nós já vamos avançando para mais de 6 milhões de unidades. Então, é uma quantidade considerável. Agora, aqui no Acre, nós estamos diminuindo bastante, em que pese, nós ainda temos uma realidade de muitas famílias que não têm. Agora, o que acontece é o seguinte, a SEAB, ela faz sim um atendimento. Agora, há uma expectativa, porque cada mês é um pagamento de um aluguel, então há uma crise, né? E eu estou aqui com muita responsabilidade, assumindo diante da sociedade, o compromisso de, pelo menos, como você falou, de dar as informações que ela precisa. Inclusive, nós estamos estabelecendo agora uma ouvidoria, eu quero ouvir o que as pessoas têm a reclamar, a gente ouve muita coisa, né? E nós precisamos levar cada dia mais o serviço público para a comunidade, nós estamos ali para ouvir e tentar, de alguma forma, solucionar o seu problema. Conversei com o secretário estadual de Habitação, Jamil Assuri, agora oficialmente nomeado na pasta. Boa sorte lá na sua gestão, secretário, e obrigado pela vinda. Muito obrigado. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo também, sobretudo essas que estão na Esperança da Casa, que nós estamos indo até a sua casa, as pessoas que foram alagadas, para fazer novamente a constatação da sua realidade, para que nós possamos, então, através do governo do Tião Viana, dar essa casa que você tanto precisa. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, a gente volta depois dos comerciais, não saia daí.